E aí, pessoal, ainda resolvendo a primeira questão, só que eu prometi para você uma segunda solução e vou cumprir a minha promessa. Vou resolver essa mesma questão usando o que nós chamamos de condição de alinhamento entre dois pontos. Segunda opção. Lembre-se, o que eu vou mostrar para você, já que é a primeira vez que você está vendo, você vai sentir uma certa dificuldade. Então, eu vou ter que dar uma analisada para visualizar como é que vai ficar isso aqui, tá? Então, eu vou fazer com calma. Eu conheço dois pontos. Sempre que eu tiver, pessoal, dois pontos, vou usar esse gráfico que está aqui mais próximo, certo? Sempre que eu tiver dois pontos de uma reta, eu posso construir a função que definiu essa reta. Com dois pontos, Thiago? Sim, com dois pontos. Usando a condição de alinhamento. Mas entenda que a condição de alinhamento, ela pede 3 pontos. 2 eu vou receber do gráfico. E 1, que é o gráfico genérico. Então, quando você for construir o gráfico através da condição de alinhamento, você vai fazer o seguinte, ó. Vai botar aqui o gráfico. E sobre esse gráfico, eu vou pegar sempre 3 pontos. 3. De acordo com a questão, o ponto 3 e 1, tá vendo aqui, ó, x e y, ó, 3 e 1. Então, ponto 3 e 1. Aqui embaixo, o ponto menos 2 e menos 9, ó, x e y, menos 2, menos 9. Então, menos 2 e menos 9, tá aqui, ó. Menos 2, menos 9. São os dois pontos que eu tenho, certo? 3 e 1 e menos 2, menos 9. Tiago, com esses dois pontos, vai resolver tua vida? Vai, porque o terceiro ponto é sempre o ponto genérico. E esse ponto genérico, você escreve ele como x e y, sempre. Então, pessoal, sempre que eu souber dois pontos, o terceiro ponto é o ponto genérico. A condição de alinhamento, ela exige 3 pontos. 2 que eu recebo do gráfico e o ponto genérico, sempre. E aí, Thiago, o que é que eu faço? Bem, pessoal, de acordo com a condição de alinhamento em 3 pontos, o determinante reduzido formado pelos 3 pontos é sempre igual a 0. Vixe, que determinante é esse? Só, paciência, você vai ver que é bem facinho. Pronto. Então, eu pego 2 pontos que eu tenho, o ponto genérico, e faço determinante igual a 0. Como é que eu faço para montar o determinante? É o que eu vou te mostrar agora. Ó. Seguinte. O determinante, pessoal, ele vai ser montado da seguinte maneira. Você vai simplesmente colocar os 3 pontos. Vamos ter 3, 1. Aí você coloca x, y. E você coloca menos 2, menos 9, menos 2, menos 9, tá aqui, ó. Então, 3, 1, x, y, menos 2, menos 9. E não esqueça, você tem que fechar repetindo o ponto que você começou, tá? Você pode começar com o ponto que você quiser. Você pode começar com o ponto que você quiser. Agora, lembre-se. O que é que vai acontecer aqui? Deixa eu apagar agora. Ó. Aqui. Igual a 0. Pronto. O que é que você vai ter aqui bonitinho, então? Vou repetir. 3, 1, foi o ponto que eu escolhi. X, y e menos 2, menos 9. Tiago, existe uma ordem para montar? Não. A única exigência, pessoal, que eu vou realizar é a seguinte. A única exigência que eu vou fazer é a seguinte. O ponto que você usar para começar tem que ser igual ao ponto que você conclui. Então, se eu comecei com o ponto 3,1, eu tenho que fechar com o ponto 3,1. Então, quer dizer que o determinante reduzido sempre vai ter 4 linhas. Isso. 3,1, x, y, menos 2, menos 9 e 3,1. E agora, você deve multiplicar no sentido da diagonal principal, que eu sei que quando eu falo diagonal principal você estranha, porque não é uma notação que você está acostumado.
e deve multiplicar no sentido da diagonal secundária, que também não é algo que você está acostumado, mas calma que você vai ver como a questão vai ser rápida. Nada que treino não resolva, e eu vou treinar bem isso aqui com você. Por quê? Porque eu sei da rapidez que isso aqui proporciona. Então vamos lá. Os 3 pontos, coloca o primeiro, o segundo, o terceiro e fecha com o primeiro. Aí vai multiplicando agora, ó, 3y, 3y. Quando você faz no sentido da diagonal principal, que é essa setinha de vermelho, você deve conservar o sinal. Se for positivo, fica positivo. Se for negativo, fica negativo. Aí eu tenho 3y menos 9x menos 9x menos 2. Aqui, ó. 3y menos 9x menos 2. Vamos agora voltar. Quando você fizer voltando, no sentido dessa setinha de verde, você vai agora inverter o sinal. Então vai ficar, nesse caso, deixa eu ver, vai ficar, ó, x vezes 1x, então você põe aqui, ó, menos x, menos 2y, né, multiplicando, ó, menos 2y, vai ficar mais 2y, e aqui, ó, menos 27, então mais 27, sempre trocando o sinal, igual a 0. Repetindo, 3y, menos 9x, menos 2, menos x, menos 2y vira mais y, e menos 27 vira mais 27. Agora, é só sair para resolver. Vamos lá, então. Vai ficar assim. Ajeitando, ó. 3y com mais 2y, 5y. 5y. Aqui, menos 10x, tá vendo, ó? 3y com mais 2y, 5y. Menos 9x com menos x, menos 10x. E aqui, mais 25. Mais 25, igual a 0. 27 menos 2, 25. Posso dividir todo mundo por 5, para simplificar. Ao dividir todo mundo por 5, vamos encontrar y menos 2x mais 5 igual a 0. O y vai ser igual a, joga para lá, 2x menos 5. Tá aqui, ó. O y vai ser 2x menos 5. Só fiz jogar. 2x negativo virou positivo e o 5 positivo virou negativo. 2x menos 5. Essa é a sua função. 2x menos 5. Olha aqui, ó. Olha, pessoal. Olha aqui, ó. 2x menos 5. Ou seja, toda essa conversa aqui, ó, todo esse festival que foi feito aqui, sistema aqui, para chegar na função, eu fiz assim. Pá. E acaba a questão. Tá aí. E aí, meu amigo? Perfeito, né, pessoal? Truquezinho excepcional. Truquezinho que você só tem aqui no Eu Vou Passar. Então, pessoal, se você treinar esse novo cenário, eu vou ter que treinar esse aqui com você, porque você vai ganhar tempo. Não se preocupe. Com 2 questões, eu garanto que a terceira já está fácil para você. Beleza? Então, quer construir a função a partir do gráfico, você pega os 2 pontos e aplica a condição de alinhamento e resolve rapidinho assim, tá? Não perde mais tempo montando o sistema. Eu mostrei porque eu sei que nesse momento, para praticamente todo mundo, a resolução número 1 era a resolução que era conhecida, ou então que você lembrava alguma coisa. Essa daqui, não. É um truquezinho que nós vamos treinar para você ficar realmente bem preparado e ganhar, além do conhecimento, o tempo a seu favor. Tá bom? A mesma função, 2x menos 5, 2x menos 5. Aí você agora faz o m ao cubo mais n, dando 3. Então, segunda opção, já foi. Podemos agora discutir a questão de número 2. Tá aqui, ó. Vou usar a mesma história. Eu vou usar a condição de alinhamento novamente, pessoal. Vamos? Vamos para ganhar tempo? Vamos. Lembrando que se você quiser, você pode parar o vídeo quando terminar de explicar pela condição de alinhamento e tentar montar através do sistema. Tudo bem? Olha só. Vamos lá. Seja f uma função do primeiro grau, então é do tipo ax mais b, definida por, tá aqui, ó, ax mais b. F de 1 é igual a 4. F de 2 igual a 7. Calcule o valor de
A ao quadrado mais B ao quadrado. Então tá aí, ó. Tá aqui, ó. O que que você vai ter então agora nesse caso? Vamos pensar. Lá vai. Lembrando que se a questão quer A ao quadrado mais B ao quadrado, ela quer que você descubra quem é o A, quem é o B, que quer dizer que ele quer que você descubra a função. E para descobrir a função, eu preciso de 2 pontos. Se eu tiver 2 pontos, eu uso esse raciocínio e descubro a função. Vamos lá, então? Eu tenho 2 pontos? Tenho. Aqui, ó. Daqui, pessoal, eu consigo retirar o nosso primeiro ponto. Quem é o ponto de número 1? O ponto de coordenadas 1 e 4. 1 para x e 4 para y. O ponto 1, 4. Aqui, ó. O x, ó. E o resultado, que é o y4. E aqui, o nosso segundo ponto. O ponto de número 2. De coordenadas o quê? 2 e 7. Pronto. 2 para x e 7 para y. Acabou. 2 e 7. 1 e 4 e 2 e 7. Com esses 2 pontos, só comemorar. Monta a condição de alinhamento. Tiago, para montar a condição de alinhamento, vamos. Pega o determinante e iguala a 0. Quando você pega o determinante e iguala a 0, o que é que você tem? Você tem que colocar aqui, ó, 4 linhas, 3 pontos e repetir o primeiro. Mas, Tiago, eu tenho apenas 2 pontos. Não, não. Tem um ponto genérico, lembra? 1, 4. Escolhi aqui um para começar. Pode colocar logo, ó, 2, 7. X, Y, o ponto genérico. E fecha com quem você começou. 1, 4. Fechamos. Tá aqui. Agora, eu vou multiplicar aqui, ó. Pá. Vou multiplicar aqui, ó. Pá. E vou multiplicar aqui, ó. Pá. Vamos voltar agora. Multipliquei aqui. Multipliquei aqui. E multipliquei aqui. Pronto. É o que você vai ter. Nesse sentido você conserva, nesse sentido você vai inverter o sinal. Como é que vai ficar então a nossa função? Vamos lá. Ninguém te segura mais agora. 7, 2y, mais 2y, mais 4x. Voltando, menos 8, menos 8, menos 7x, menos 7x, e menos y, igual a 0. Então, ó, 7, 2y, 4x. 8 vem para cá menos 8, 7x vem para cá menos 7x, e y vem para cá menos y. Organizando, vamos ficar com 2y menos y, y. 4x menos 7x, menos 3x. 7 menos 8, menos 1, igual a 0. Então, meu y é igual, joga todo mundo para o outro lado, para ficar o x só, 3x mais 1. Lembrando que esse y eu posso simplesmente substituir por f de x igual a 3x mais 1. Quando você acha 3x mais 1, você terminou de encontrar a função do primeiro grau. Tá aí, ó. Quem é, pessoal, o A? 3, tá aqui, ó. O A vai ser 3. O B, 1. Então, tem o A igual a 3 e o B igual a 1. E essa é a nossa função. Mais uma vez, terminei a questão, o Thiago ensinou um truquezinho bacana, rápido, não precisa mais de sistema, não precisa mais ter trabalho, rapidinho você resolve, só que você na hora da prova terminou e ficou naquela, poxa. Será que eu acertei? Será que a função que eu fiz está correta? O que você vai fazer? Substituir. Ó,
Se o f de 1 tem que dar 4, quando você colocar 1 no lugar do x, o resultado tem que dar 4. Coloca 1 aqui, ó. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Bate. Perfeito. F de 2 tem que dar 7. Então, quando você colocar o 2 aqui, tem que dar 7. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Bate. Acabou. A função ela está corretíssima. A questão quer, para terminar, a ao quadrado mais b ao quadrado. Vou colocar aqui nesse cantinho, tá? Ó. Então, quem vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado? Vamos ficar com 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vamos ter 10 como resultado. Então, pode marcar o item que me dá 10 como resposta. O item A. Rápido assim. Acabamos a questão de número 2. O A é a nossa resposta. 3 ao quadrado, 9. Com mais 1, 10. Acabou. Segunda questão já era. Posso, então, já me preparar para a terceira? Vamos à terceira questão. Aqui é a terceira questão. Vamos lá. Que na realidade a terceira, a quarta e a quinta são questões sobre o mesmo texto, o mesmo cenário e vale a pena discutir. Na sorveteria do senhor Ricardo, uma bola de sorvete Diet custa R$2 e a embalagem custa R$6, independente do número X de bolas que o cliente comprar. Seja Y o valor que um cliente paga por X bolas, podemos afirmar que o que a questão quer? A questão quer que você diga exatamente qual é a função que representa esse cenário. Isso vai acontecer, pessoal, frequentemente. Você vai ter uma questão trazendo um texto, trazendo uma situação, um cenário, e ele quer que você consiga produzir a função que define aquele cenário. Então, esse caso é um exemplo simples. Em outros, por exemplo, na questão número 8, já é uma situaçãozinha mais complicada, que eu vou até deixar a 8 um pouquinho mais na frente para que a gente possa treinar mais até chegar na questão número 8. Olha só, a função. O que é a função? O y, vou logo grifar aqui, ó. O valor de cada bola, R$2. A embalagem, você paga R$6, independente do número X de bolas. Então, o X representa as bolas, enquanto que o Y representa o valor. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho o valor Y. Vamos imaginar assim, pronto. Deixa eu tentar facilitar, embora já seja fácil. Valor que você paga em função do número de bolas. Então, aqui, ó. Número de bolas, que no caso é o X, e número de bolas, e aqui o valor, que a questão definiu como Y. Se você quiser visualizar melhor, o que é que você está pensando? Pessoal, se você tiver o X igual a 1, ou seja, se você tiver uma bola, quem vai ser o Y? O Y vai ser 2, que é o valor de uma bola, vezes 1, mais a embalagem, que é R$6. Se você tiver duas bolas, Thiago, eu comprei duas bolas, quem é o Y, que é o valor? R$2. Duas vezes, porque são duas bolas, mais a embalagem, que custa 6. Se você tiver 3 bolas, quem é o Y, que é o valor? 2 vezes 3, mais a embalagem, que é 6. Claro que se você continuar com essa brincadeira, para X bolas, então X bolas, o valor vai ser o quê? 2 vezes X, que é a quantidade de bolas, mais 6. Pronto. Acabamos a questão. Ela quer saber o valor que representa a compra. 2x mais 6. D de dado,
é a resposta. 2x mais 6. Então tá aí, ó. Se você tiver x bolas, você vai ter aqui, ó, 2x mais 6. 2 vezes a quantidade de bolas, mais a embalagem que custa R$6. Acabou. Se tiver dificuldade, claro, esse cenário inicial só vai ser necessário se você tiver dificuldade para tentar visualizar a função. Se não, vai direto. Tá bom? Pronto. Terceira questão, D de dado. Vamos agora à questão de número 4. A questão número 4 diz assim, ó. A construção do gráfico da função y igual a x mais b, que foi utilizado na sorveteria do Sr. Ricardo, fornece uma reta. Qual dos gráficos abaixo melhor representa o gráfico dessa função? Então, o que é que a questão está solicitando? O gráfico dessa função. Tudo bem? Então, vamos tentar construir o gráfico da função 2x mais 6, que é justamente o gráfico da função da sorveteria do Sr. Ricardo. Pronto. Então, eu quero o gráfico da função 2x mais 6. Pronto. Y igual a 2x mais 6. Nós já combinamos. Quer montar o gráfico? Então, você automaticamente deve quebrar isso aqui em 2 momentos. Primeiro e segundo. Quais são os 2 momentos que eu devo construir aqui? Os 2. Fácil. Vou ter que achar o termo independente, que é onde ela toca o eixo y, e o termo dependente, y igual, o termo dependente, eu tenho que o b é igual a 6. Aqui, ó, 6. É onde ela toca o y. Já tenho o primeiro. E eu preciso também encontrar a raiz. Para encontrar a raiz, eu pego 2x mais 6 igual a 0. Fico então com 2x igual a menos 6, x igual a menos 3. Pronto. Menos 3. Pronto. Perfeito, 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 perfeito. Já achei a raiz, já achei o termo independente, já sei onde toca o x, já sei onde toca o y. Agora, a situação é a seguinte. Vou desenhar esse gráfico. E para desenhar esse gráfico, vou pedir ajuda da minha reguinha. Tá aqui, ó. Tá aqui. Vou construir o gráfico agora para você. Tá aqui. A situação é a seguinte. Tá aqui. Deixa eu tirar a reta. Aqui eu tenho o x e aqui eu tenho o y. Beleza. Vai tocar no menos 3, bem aqui, ó, menos 3, e vai tocar no 6. Se eu colocar a reta novamente, eu vou ter algo mais ou menos assim, ó. Vem cá, você. Pronto. Você deve montar um gráfico mais ou menos com esse formato, ó. Mais ou menos assim. Tá aqui. Legal? Onde esse rapaz aqui, ó, é a raiz, que é o menos 3, que é onde toca o x. E aqui o termo dependente, que é o 6. Pronto. Esse aqui é o gráfico. Observe que aqui é o gráfico dessa função. Pronto. Se for para construir o gráfico dessa função, tá aqui ele. Vou voltar agora e vou procurar. Olha o gráfico que está no item A. Olha o gráfico que está no item B. Não, do item B
não tem perigo. Lembra que o meu gráfico que eu construí, ó, ele pega aqui em cima, ó, a partir do 6, ó, tá bom? 6. Então, não pode, ó. Ele tá pegando aqui, ó. Então, o B tá fora. Esse decrescente não tem possibilidade. O C também já tá fora. Não faz sentido. O D partindo do 0, não. Ele toca no 6, então tá fora. Decrescente, também não. Então, o E tá fora. Tiago, se não é o C, não é o D, não é o E, também não é o B, só pode ser, Tiago, o item A. Eu sei o que você deve estar pensando. Mas, Tiago, tá meio diferente do teu gráfico, não tá não? Tá meio estranho. O que é que tá estranho? A sensação que você tem quando você olha para o exemplo A, para o item A e para o meu desenho, é que tem mais coisa no meu gráfico do que no dele. E realmente tem. É aí que eu quero que você entenda. Por que que tem? Pessoal, uma coisa é você construir o gráfico de uma função do primeiro grau, como eu construí. Outra coisa é você construir o gráfico de uma função do primeiro grau atrelada a um cenário pré-estabelecido. Como assim, Tiago? Ah, doutor. Vou montar agora, não mais o gráfico simplesmente dessa reta, o gráfico dessa função, não. Eu vou construir também o gráfico atrelado à sorveteria do senhor Ricardo, ou seja, onde o X é o número de bolas e o Y é o valor. E vai mudar o gráfico? Sim, um pouco. Você quer ver? Vou te mostrar agora, ó. Opa. Um pouco. Tá aqui, ó. Pá. E pau. Vou te mostrar a diferença agora. Aqui, X. Aqui, Y. O que é que esse X representa? O número de bolas. Sim, Tiago, e daí? Aqui eu não analisei esse X assim, não. Aqui representa o valor pago, que eu também não perdi meu tempo analisando. Nesse caso, levando em consideração essa nova situação, aí sim você deve construir o gráfico da seguinte maneira. Pronto. Tá aí, pessoal, o gráfico correto da sorveteria do senhor Ricardo. Tiago, eu me perdi. O que foi que tu fez? Eu apaguei, pessoal, essa parte de baixo. Mas por que foi que tu apagou essa parte de baixo? Simples. Quando eu fiz o primeiro gráfico, o gráfico de número 1, eu estava me preocupando apenas com a função. Aí esse gráfico aqui está correto. Mas como o X representa o número de bolas, pessoal, eu não posso comprar uma quantidade de bolas através de número negativo. Me dê menos 3 bolas. Ah, eu quero menos 3 bolas. Uma bola de menos nata, outra de goiaba. Não existe. Então não posso, já que o X representa quantidade e eu preciso de um número natural, pessoal, eu não tenho o gráfico definido na parte o quê? Negativa para X. Então essa região aqui, ó, que é a região, ó, de valores negativos para o X, deixa de existir. Então todo esse gráfico que você está vendo aqui, ó, ele está sendo contemplado, mas para um X negativo. Ó, observe que aqui, ó, para o X negativo. E eu não tenho o número de bolas no negativo. Então ele deixa de existir nessa região aqui, ó. Só vai ficar valendo a partir do X igual a 0, que é a origem, ó. Aí fica essa pontinha. Agora sim, parece bem mais com o item A, que é justamente a resposta da questão. Muito legal, pessoal. Tá aí, ó. Muito bacana. Beleza? Então, fechamos mais uma questão. Vamos, então, correndo para o próximo vídeo para contemplar as questões de números 5, 6 e 7. Beleza? Um forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.